Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. Liberalismo. Por tua causa estou morrendo, diz a Igreja em sua agonia. Como tantas vezes já denunciamos, o Concílio Vaticano II fundou uma nova religião, tendo como base um credo ecumenista que admite e exige dos seus membros o pluralismo religioso em nome do homem que foi colocado como o Deus de um novo mundo e de uma nova igreja. Essa nova religião foi chamada pelo cardeal Benelli de Igreja Conciliar, oposta em quase tudo à Igreja Católica. Tanto na sua doutrina, que é modernista, como no novo Código de Direito Canônico, na nova Bíblia, nos seus ritos sacramentais, sobretudo na Missa Nova. Diz a Sagrada Escritura: não farás aliança com eles, nem com os seus deuses. Não habitem na tua terra, para que não te façam pecar contra mim, servindo aos seus deuses, o que certamente seria para ti um escândalo. Êxodo 23, 32, 33. Recomendações de Deus a Moisés, antes deste subir ao Monte Sinai. No nosso mundo ecumênico, o pluralismo religioso é visto por muitos como uma atitude louvável. No sentido mais amplo, o pluralismo nega qualquer verdade absoluta e defende a noção de que todas as religiões sejam igualmente válidas, ou seja, a liberdade religiosa, uma verdadeira heresia. Conforme essa perspectiva, não importa se a pessoa seguir o cristianismo, o judaísmo, o budismo, o islamismo, o protestantismo ou qualquer outra seita ou falsa religião. Todos são caminhos, dizem os pluralistas, que levam ao mesmo Deus e à mesma felicidade, que é a salvação de nossas almas. A religião católica é, porém, fundamentalmente incompatível com o pluralismo religioso. A Igreja tem por todo o mundo, durante 20 séculos, a mesma fé, os mesmos sacramentos, o mesmo santo sacrifício da missa. A nova religião liberal e modernista semeou a divisão. Católicos estão divididos devido a esta confusão que foi instaurada. Não vão mais à mesma missa, não leem mais os mesmos livros. Sacerdotes não sabem mais o que fazer. Ou obedecem cegamente ao que seus superiores lhe impõem, ou perdem, de alguma sorte, a fé de sua infância e de sua juventude, renunciam às promessas que fizeram no momento de sua ordenação, prestando o juramento antimodernista, ou resistem, mas é com a impressão de se separar do Papa, do Vigário de Cristo. Nos dois casos, que dilaceração! Muitos sacerdotes morreram prematuramente de desgosto. Quantos outros foram obrigados a abandonar suas próprias paróquias, nas quais há anos eles exerciam seu ministério, expostos à perseguição aberta de sua hierarquia, apesar do apoio dos fiéis, aos quais se arrancava o seu pastor. A divisão afeta as mínimas manifestações de piedade. Em Val-de-Marne, o bispado fez expulsar pela polícia 25 católicos que recitavam o Santo Rosário numa igreja. Na diocese de Metz, o bispo fez com que intervisse o prefeito comunista para que fosse suspenso o empréstimo de um local concedido a um grupo de tradicionalistas. No Canadá, 6 fiéis foram condenados pelo tribunal, que a lei deste país permite ter competência nesta espécie de questão, por se haverem obstinado a comungar de joelhos. Uma perseguição de jovens a Chartres terminou com uma missa nos jardins da catedral, estando essa interditada a missa de São Pio V, a missa tridentina. 15 dias mais tarde, as portas estavam abertas de par a par
para um concerto espiritual, no decorrer do qual foram interpretadas danças pagãs por uma antiga carmelita. É o chamado pluralismo. Duas religiões se afrontam. Nós nos encontramos numa situação dramática. Não podem nos pedir que abandonemos nossa fé, que aceitemos que as seitas e falsas religiões são também caminho de salvação, que a verdade há 20 séculos guardada e ensinada pela Igreja Católica não contém toda a verdade revelada por Cristo nosso Senhor. Ouvi por enviados da Santa Sé dizerem: o reinado social de nosso Senhor não é mais possível em nosso tempo. É preciso aceitar definitivamente o pluralismo das religiões. Falácia, heresia. Pois bem, eu não sou desta religião. Não aceito esta nova religião. É uma religião liberal, modernista, que tem seu culto, seus sacerdotes, sua fé, seus catecismos, sua Bíblia ecumênica traduzida em comum por católicos, judeus, protestantes, anglicanos. Quantas vezes, ao longo destes 20 séculos, o sucessor de Pedro, até Pio XII, com os pastores em comunhão com ele, vem repetindo o mesmo anúncio aos homens, sempre tentados a buscar a salvação noutros nomes e noutros cultos, noutras seitas. Pois eu digo, não há outro nome no qual possamos encontrar a salvação, senão o nome bendito de Jesus Cristo. Atos 4:12. E isso em união à sua igreja, fundada há 2000 anos. Se trata, portanto, de anunciar a salvação que realmente todo homem procura, através do único nome, que é o de nosso Senhor Jesus Cristo, através de uma única igreja, que é a católica, apostólica e romana, fora da qual não há salvação. Porém, vivemos na era da libertinagem, do liberalismo, do modernismo e do pluralismo religioso, desde os desvios graves da piedade popular até o falso ecumenismo, desde as práticas de muitas seitas como o espiritismo, os protestantes, budistas, Sechonoye, desde o constante recurso à superstição, astrologia, numerologia, mapa astral, até finalmente a exposição incompleta, adulterada e deformada da doutrina e liturgia católica genuína. Devemos, pois, nós católicos, restaurar tudo em Cristo. Não há outra solução, não há outra saída. A Igreja do Vaticano II, pela Declaração sobre Liberdade Religiosa, por Gaudium et Spes, a Igreja no mundo atual, se situou claramente no mundo pluralista de hoje. Aí está. O desenvolvimento da história nos empurra violentamente para o pluralismo. Deixemos então ir nesta direção a barca de Pedro e abandonemos o reinado social de Jesus Cristo nas longínquas margens de um tempo que ficou para trás. Façamos o jogo do inimigo de Deus. É cômico comprovar que os liberais relativistas, que foram os verdadeiros autores do Vaticano II, atualmente chegam a dogmatizar este concílio que haviam declarado pastoral, e nos querem impor as novidades conciliares como doutrinais definitivas e intocáveis. Se aferram a ele porque é a obra de vocês, liberais e relativistas, mas eu me apego à tradição porque esta é obra do Espírito Santo. Liberalismo, por tua causa estou morrendo, diz a igreja em agonia. A igreja está em Getsêmani, mas não morrerá. Tem o aspecto de uma cidade ocupada pelo inimigo, mas a resistência à seita liberal se organiza e fortifica. Vimos surgir essa seita no século XVI, da rebelião protestante, e logo se transformar na instigadora da revolução. Durante anos de luta sem trégua, os papas têm condenado os princípios e os pontos de aplicação do liberalismo.
Apesar disso, a seita continuou seu caminho. Assistimos sua penetração na igreja sob a aparência de um liberalismo aceitável, com a ideia de conciliar Jesus Cristo com a Revolução. Depois contemplamos, estupefatos, a intriga da seita liberal para penetrar na hierarquia católica. Vimos seus progressos até atingir os mais altos postos e seu triunfo no Concílio Vaticano II. Tivemos papas liberais. O primeiro papa liberal, aquele que ria dos profetas da desgraça, convocou o primeiro concílio liberal da história da Igreja. As portas do redil foram abertas e os lobos penetraram e massacraram as ovelhas. Veio um segundo papa liberal, o papa da dupla face, o papa humanista, que derrubou o altar, aboliu o sacrifício, profanou o santuário. Chegou finalmente o terceiro papa liberal, o papa dos direitos do homem, o papa ecumenista, o papa das religiões unidas, e que lavou as mãos e cobriu os olhos diante de tantas ruínas, para não ver as chagas sangrentas da filha de Sião, as feridas mortais da esposa imaculada de Jesus Cristo. Não me resignarei, não assistirei à agonia de minha mãe, a Santa Igreja, de braços cruzados. Certamente não compartilho do otimismo beato hipócrita de alguns sermões que dizem: vivemos uma época magnífica, o concílio foi uma renovação extraordinária. Saudemos esta época de transformação cultural. Nossa sociedade se caracteriza pelo pluralismo religioso e pela completa liberdade ideológica. Vejam quantos benefícios! Os cristãos são o levedo escondido na massa, a alma da cidade pluralista em gestação, vitalmente cristã. São o motor de um mundo novo, mais fraterno, mais pacífico, mais livre. É isso que dizem os liberais modernistas. Tal cegueira só se aplica como a realização da profecia de São Paulo que diz: lhes enviará um poderoso enganador, a fim de que creiam na mentira. 2 Tessalonicenses 2,11. Que castigo mais terrível pode haver do que uma hierarquia desorientada? Se dermos crédito à irmã Lúcia, isto é precisamente o que Nossa Senhora predisse na terceira parte do Segredo de Fátima. A Igreja e sua hierarquia sofrerão uma desorientação diabólica, e esta crise corresponde ao que o Apocalipse nos diz sobre o combate da mulher contra o dragão. A Santíssima Virgem nos assegura que no final desta luta, seu coração imaculado triunfará. Católicos de todo o mundo ficaram escandalizados com uma recente manifestação de aberração conciliar. Uma celebração pan-religiosa com todas as religiões do mundo, onde o próprio Papa pede mais diálogo e afirma que nós, membros de todas as religiões, somos todos filhos de Deus. Naturalmente, não há em suas palavras nenhum apelo à conversão aos católicos para uma única e verdadeira fé. Talvez alguns irão perguntar: o que precisamente é herético nesta declaração? Não vejo qualquer declaração afirmando que todas as religiões são iguais. Pluralismo. Aqui está a chave para entender o que verdadeiramente acontece. O modernismo, o liberalismo e o pluralismo raramente operam com afirmações precisamente heréticas. Seu método é uma praxe que aborda, de maneira inédita, o que está em conflito com o magistério perene. As atividades ecumênicas de hoje dão a aparência de que todas as religiões são boas o suficiente para a salvação. Esse provavelmente é o principal erro religioso do nosso tempo. Pessoas de todo o mundo veem João Paulo II e o Papa Bento XVI em encontros de oração interreligioso em Assis, lado a lado com budistas, hinduístas, judeus, muçulmanos protestantes,
e concluem que qualquer religião são mais ou menos agradáveis a Deus. É uma expressão visual do indiferentismo religioso que leva as almas a absorver a doutrina herética. Certa senhora participou de uma situação em que interagiu com os muçulmanos e hindus. Quando ela disse a esses acatólicos, com mansidão e caridade, que deviam se converter à única e verdadeira Igreja Católica para salvar suas almas, os muçulmanos e hindus riram dela e disseram: "Seu Papa não ensina isso. As ações interreligiosas do seu Papa não transmitem isso. Seu Papa reza com o Dalai Lama e com os hindus. Seu Papa visita mesquitas e beija o Corão. Você está fora de sintonia com seu Papa. Por que deveríamos ouvi-la?" Aqui nós vemos a evidência da nova heteropraxis em relação à doutrina, que leva o indivíduo a pensar conforme ensina a doutrina herética. Essa é a mesma tática que os progressistas empregaram no recente sínodo, quando defenderam a mudança prática no divórcio e no recebimento da comunhão aos divorciados recasados, para logo em seguida repetir o que apenas os mais ingênuos aceitariam. Mas nós não mudamos a doutrina. Não aprendemos nada nos últimos 50 anos? Toda a revolução do Vaticano II foi baseada na tática da elevação da pastoral acima da doutrinal, sem alterar explicitamente a doutrina, mas mesmo assim criando uma revolução nas atitudes católicas. Você nunca vai ouvir os papas conciliares, de João 23 até o presente, reiterar a condenação clara do indiferentismo religioso que encontramos na encíclica Mirari Vos do Papa Gregório XV, que nos diz de forma magistral: outra coisa que tem acarretado muitos dos males que afligem a Igreja é o indiferentismo, ou seja, aquela perversa teoria espalhada por toda parte, graças aos enganos dos ímpios, e que ensina a poder-se conseguir a vida eterna em qualquer religião, contanto que se amolde à norma do reto e honesto. Podeis com facilidade patentear a vossa grei este erro tão execrável, dizendo o apóstolo que há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Efésios 4:5. Entendam, portanto, os que pensam poder-se ir de todas as partes ao porto da salvação, que, segundo a sentença do Salvador, eles estão contra Cristo, já que não estão com Cristo. Lucas 11:23. E os que não colhem com Cristo dispersam miseravelmente, pelo que perecerão infalivelmente os que não tiverem a fé católica e não aguardarem íntegra e sem mancha. Finaliza o Papa Gregório XVI. Foram os modernistas e liberais que abriram a Igreja ao mundo, deixando a fumaça de Satanás entrar, pelo Vaticano II, e foi a partir de então que a Igreja começou a perder não só fiéis aos milhões, como vocações, sacerdotes, religiosas, pois imputaram uma outra doutrina, uma nova teologia, que em muitos casos não só é ambígua, mas é totalmente oposta à tradição da Igreja. O ecumenismo, a colegialidade e a liberdade religiosa são alguns exemplos. Em outras palavras, criaram uma caricatura da Igreja. São simplesmente alguns exemplos desta funesta praga pós-conciliar. Para sabermos mais sobre as liberdades, temos a Libertas Praestantissimum, Leão 23, os Silabus, Pio IX, a Mirari Vos, Gregório XVI. Conhecendo o liberalismo, o modernismo, as influências protestantes e maçônicas desde o Concílio Vaticano II, é muito fácil entender o rumo que as coisas tomaram, apesar das incessantes orações e dos milhões de rosários rezados incessantemente.
As devastações da catequese também são visíveis nas gerações pós-conciliares, uma verdadeira tragédia. Espiritualidade, isto é, ascetismo, mística, formação na meditação e na oração, aprofundamento das noções de virtude, de graça sobrenatural, de presença do Espírito Santo, nada mais se ensina. Não conhecem nem mesmo as noções mais básicas e fundamentais de nossa fé. Não se lhes é mais ensinado. Se falamos de liberdade religiosa e aceitar que o Estado deve reconhecer e deve dar o mesmo direito a todas as falsas religiões e seitas, aceitaremos que nosso Senhor seja diminuído, recusando dar a Ele a exclusividade. Mas alguns dizem, você deve tratar a todos igualmente. E para construir certo tipo de igualdade, de unidade com outras religiões, entre aspas, não é preciso muita coisa, mas é preciso retirar algo, o crucifixo. E então tudo vai bem, pois sem o crucifixo, vence e reina o liberalismo e a religião moderna e o pluralismo, onde todas as religiões são mais ou menos iguais. O problema é que se não há crucifixo, não há mais nada. Porque a imagem de Cristo, nosso Criador, é nosso tudo, o começo e o fim. E onde está a fé destes que renegam o crucifixo? Não na fé da Igreja Católica, mas de uma nova igreja, fundada no modernismo e num ecumenismo que agrada somente a Satanás. Nada de pecado, nada de inferno. Nenhuma religião má. Falsas religiões era o termo técnico para se referir a outras religiões até Pio XII. Ora, se são falsas, por que não falamos? Por que não ensinamos mais isso em nossas catequeses? Não se ensina mais isso nos sermões? Pois só a Igreja Católica tem todos os elementos que são estritamente necessários para a nossa salvação. Por isso é chamada de verdadeira religião e as outras chamadas de falsas. Por que fingem ser algo que não são? A verdadeira religião procura unir a Deus para nos levar a nosso fim último, que é o céu. E só há uma igreja, uma única religião, que tem poderes para isso. A nossa querida religião católica. Mas nós vivemos em um tempo em que gostamos de sonhar, e então dizemos sobre as seitas e falsas religiões. Há muita coisa boa lá, só não estão completos, só não têm a completa comunhão. Horas, eles têm por acaso alguma comunhão? O que significa esta mentira, ter uma parte da comunhão? Isso não significa absolutamente nada. É o mesmo que dizer que 2 mais 2 é igual a 3. Você vê, 3 é muito, quase 4. Uma verdadeira insanidade este pensamento. E ainda assim, ao falar da mais importante de todas as coisas, o objetivo da religião, que é a salvação, eles falam essas coisas delirantes. Eles, os modernistas liberais, conduzem mesmo as pessoas ao erro e, por consequência, à condenação eterna no inferno. É terrível, e isso hoje é comum em quase todos os lugares ditos católicos. Deus não está em seu devido lugar. Há uma gigantesca e quase geral perda da fé e na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Por via de consequência, a missa é apresentada como um banquete e não como um sacrifício. Nem a presença real, nem a realidade da transubstanciação são cridas de um modo claro. A infalibilidade da Igreja e o fato de que ela detém a verdade desapareceram. A Santíssima Trindade e o mistério das 3 pessoas divinas não são apresentados de maneira satisfatória. Não dão mais importância à indissolubilidade do matrimônio. Misturaram o verdadeiro com o falso, as trevas com a luz, assim como notava com firmeza São Pio X. Há certamente bastante razão para dizer que se trata de uma obra perversa.
Não, de fato, não é mais possível que deixemos corromper os nossos filhos desta maneira. Falo francamente, nós não podemos enviá-los a este catecismo que introduziu a revolução na Igreja que os fazem perder a fé. Me oponho à revolução conciliar com os 20 séculos de vida e ensino da Igreja. É perfeitamente compreensível, por exemplo, que haja tantos católicos da tradição que se chocaram com as comemorações do 5º centenário da Revolução Luterana. De fato, é doloroso ver o vigário de Cristo na terra, o sucessor de Pedro, encabeçando e incentivando um ditirambo do asqueroso heresiarca. Fruto deste pluralismo de religiões, onde todas são equiparadas e podem perfeitamente conviver em harmonia. Meu Deus, que tragédia! Quantas almas a cair aos milhões na eternidade do inferno! Nossas igrejas, lugares sagrados e abençoados, ricos de tanto significado para os verdadeiros católicos, abrigando as orgias ecumênicas promovidas por hereges, modernistas e luteranos, mancomunados na perseguição contra os católicos. Com efeito, a nova eclesiologia conciliar, em contradição com a Satis Cognitum de Leão XIII e a Mystici Corporis de Pio XII, tal como está exposta na Lumen Gentium do Vaticano II, com a famosa expressão "a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica", é de origem protestante. Está provado e documentado que esta horrível expressão, que tem o único objetivo de empanar a perfeita identidade da Igreja de Cristo com a Igreja Católica, foi introduzida por sugestão de um pastor protestante. E hoje não há ninguém com um mínimo de juízo crítico que não reconheça que essa missa moderna, tão apreciada pelos católicos renovados, não parece um arremedo do culto protestante. Atiraram as favas à nossa venerável Vulgata. Hoje, quase só se encontra católico ignorante do verdadeiro catecismo, mas doutor em ciências bíblicas, cada um com uma interpretação própria e pessoal das palavras da Sagrada Escritura. Leve-se em conta ainda que hoje se vive na Igreja uma nova moral, a moral de situação, a moral do discernimento, preconizado pela exortação Amoris Laetitia. Quem gosta do mundo moderno, quem gosta da democracia, do sufrágio universal, quem gosta do divórcio, do aborto e do casamento, entre aspas, homossexual, como direitos civis irrenunciáveis, quem gosta do feminismo e das acólitas, leitoras, comentaristas e diaconisas, quem gosta da nova liturgia e das novas bíblias ecumênicas, tem de ser muito grato a esse monstruoso modernismo-liberalismo e ao pluralismo, criados por esta Igreja pós-conciliar. E os verdadeiros católicos são literalmente expulsos de suas paróquias, são rejeitados e vistos como inimigos da fé. Mas, neste momento, lembremos nós de Santo Atanásio, bispo de Alexandria, que disse aos seus fiéis sobre a importância de permanecer dentro da verdadeira fé e adesão à tradição. Disse o santo: "Sois afortunados, porque permaneceis na Igreja por vossa fé, que chegou até vós através da tradição apostólica, e sob pressão, um zelo execrável pretendeu quebrantar vossa fé. Essa pressão não obteve êxito. São eles os que se separaram na presente crise da Igreja. Os católicos que permanecem leais à tradição, ainda que reduzidos a um pequeno resto, são estes a verdadeira Igreja de Jesus Cristo." Brilhantes e consoladoras palavras de um dos mais extraordinários santos de nossa Igreja. Bravos católicos, fiéis
ao Rei Jesus, defendam a verdadeira e santa Igreja Católica, da heresia, da apostasia e do falso ecumenismo, desta anti-igreja e seu anti-evangelho, destes lobos em pele de cordeiro do fim dos tempos, que querem nos convencer que qualquer seita pode levar ao caminho da salvação. São os santos, doutores e mártires, apoiados em 20 séculos de fé, tradição e santidade da Igreja, que clamam aos católicos. Sejam os continuadores da Igreja Católica. Peço licença para finalizar esta meditação, falando de uma forma mais profunda e específica sobre a coisa mais santa e sagrada existente na face da Terra, a Santa Missa. Os modernistas liberais destruidores esperavam e desejavam uma nova igreja. Eles queriam uma nova igreja e novos dogmas morais. Então, eles começaram a mudar a missa. Tiveram que retocar a missa católica a ponto de reduzi-la a um esqueleto de si mesma. E uma missa esquelética corresponde a um esqueleto da igreja, constituído por uma dogmática e moral também esquelética. A nova liturgia tentou anular 2 milênios da história cristã. Os homens que fizeram a reforma pós-conciliar alegaram que era necessário simplificá-la à luz da essência do rito católico. Eles consideraram substancialmente negativo todo o trabalho ao longo de muitos séculos que a Igreja fez para o rito católico fosse cada vez mais claro e educativo. Eles suprimiram quanto quiseram, considerando quase todos os ensinamentos como negativos, e o resultado foi uma missa esquelética. Uma missa cheia de lacunas e reticência. Lacunas e silêncios que foram supridos com a fantasia do celebrante e dos fiéis. As fantasias e a criatividade se multiplicaram e são tantas hoje como são as igrejas espalhadas pelo mundo. E porque sabe-se que não se pode viver de um esqueleto, homens tentam colocar carne no esqueleto. Mas a carne e sangue que lhes dão não são as de Deus, mas as da ditadura da mentalidade comum, a mentalidade mundana do modernismo e do liberalismo. Assim, ao longo do tempo, temos conhecido missa palhaço, na qual o sacerdote veste-se como um palhaço, num absoluto escárnio de Deus. O mundo viu missas de malabarismo, nas quais um malabarista atua durante a nova missa. Missas socialistas, onde são exaltadas ideologias marxistas e socialistas, condenadas como heresia pelos últimos 10 papas. O mundo tem presenciado padres a celebrar a nova missa com batatas, Doritos no lugar da hóstia, com refrigerantes sobre uma caixa de papelão, com bolachas, com chá chinês, acompanhado por culto aos antepassados, com uma bola de basquete, com o padre a driblá-la sobre o altar, com o sacerdote a tocar um solo de guitarra. O mundo testemunhou a nova missa com um sacerdote quase nu, enquanto dança à volta do altar, ou fazendo outros abomináveis atos de equilíbrio. Missas de carnaval, missas de discoteca, missas intimistas, missas alegres, missas verborrágicas, missas de cura e libertação, missas carismáticas, missas missionárias, missas sertanejas, missas inculturadas, missas crioulas, missa do coco, missa do cafezinho, missa Toblerone, missas Halloween, missas rápidas. Enfim, o mundo viu a nova missa com padres vestidos com vestimentas pagãs nativas, com uma memória judaica colocada no altar, com uma estátua de Buda no altar, com freiras fazendo oferendas a deusas feministas, com leitores e acólitos vestidos de satanistas voodoo.
O mundo tem visto concertos de rock na nova missa, uma nova missa de fantoches, uma nova missa onde as pessoas se reúnem à volta do altar, vestidas de demônio, uma nova missa onde as pessoas realizam danças obscenas ao compasso de uma banda de percussão de metal. O mundo tem presenciado uma nova missa onde as monjas, vestidas de virgens pagãs, fazem oferendas pagãs. O mundo também viu a nova missa, a incorporação de todas as falsas religiões. Houve nova missa budista, nova missa hindu e islâmica, nova missa onde judeus e unitários acendem velas a falsos deuses. Há igrejas onde toda a congregação recita a missa com o sacerdote, e etc. O que acabamos de descrever é apenas uma pequena amostra do tipo de coisas que acontecem, em maior ou menor grau, em todas as dioceses do mundo, onde se celebra a nova missa. E tudo mais que a mente e o desejo pessoal desejarem. O espaço aqui é pouco para tantas denominações, missas diferentes, tantos sacrilégios, bem a gosto do freguês. Em suma, cada um com sua própria missa, para adequar a sua variante particular do cristianismo e as suas necessidades, as suas vontades. Empobrecida assim, a missa já não alimenta, e tiveram de recorrer a várias ideologias do momento para colocar o que estava faltando. Ao afastar-se tanto de Deus, teve que substituí-lo, tomando muito do homem, para ainda ser considerada útil. É uma tragédia, a perda de coração católico, isto é, da redenção salvífica realizado por Cristo crucificado. E a tragédia se propaga por todo o corpo católico. A nova missa esquelética, cheia de lacunas, tornou-se tão ambígua que produz um cristianismo esquelético do dogma à moral são esqueléticos, uma catequese esquelética, um cristianismo ambíguo. Os sacerdotes, reduzidos a celebrar um esqueleto de missa, têm deixado de ser alimentados e defendidos pela própria missa, que, por sua vez, não pode nutrir e defender o povo. Nós conversamos sobre um cristianismo esquelético em seus dogmas. O que resta para a maioria dos cristãos hoje do dogma católico, que nasce da revelação divina? Quase nada. Talvez que Deus existe e no final nos salvará, mesmo contra a nossa vontade. Afinal, Deus é amor e o inferno não existe, não é mesmo? Não se pode negar que toda a revelação, todos os dogmas, todo o catecismo, pouco ou quase nada resta em mente da absoluta maioria dos católicos. Não se ensina mais sobre o pecado mortal, não se fala dos novíssimos, dos 10 mandamentos da lei de Deus, de uma vida de penitência e castidade, de oração e mortificação. Mas então, por que Deus se revelou? Por que Ele tem falado no Antigo e no Novo Testamento? Por que cumpriu revelação em Jesus Cristo? Certamente Ele não fez para ser terrivelmente simplificado, como no cristianismo moderno. O que resta para a maioria dos cristãos hoje da riqueza da moral católica? Você pode saber que Deus é amor, que nos amemos uns aos outros, elevando o homem ao patamar de um Deus, e nada mais. É inegável que é muito pouco. Na moral católica, ninguém sabe quase mais nada. É por isso que estamos tão terrivelmente impotentes contra a imoralidade do esgoto que nos inunda, e, acima de tudo, a ideologia da imoralidade que querem admitir tudo sob pretexto de amor. Testemunhamos o cumprimento da apostasia completa. As leis mais imorais e repugnantes foram promulgadas em meio ao silêncio dos católicos covardes e omissos, politicamente corretos, que colocam o respeito humano acima das leis divinas e do amor
e o temor de Deus. Sob os aplausos da maioria e a falsa prudência dos pastores, que se calam em nome da liberdade e da tolerância. Mais do que uma moral esquelética, é a sua própria morte. Não podemos nos afastar da teologia católica da missa, tal como foi promulgada, formulada na seção 22 do Concílio de Trento, o qual, ao estabelecer os cânones, forneceu uma barreira insuperável contra qualquer heresia que atacasse a integridade do mistério do santo sacrifício da missa. Cito a gravíssima constatação do cardeal Alfredo Ottaviani, secretário do Santo Ofício e primeiro prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, morto em 3 de agosto de 1979, que disse: "O Novus Ordo representa, tanto em seu todo quanto em seus detalhes, um surpreendente afastamento da teologia católica da missa, tal como foi formulada na seção 22 do Concílio de Trento, e tem todas as possibilidades de satisfazer o mais modernista dos protestantes. Não está certo tratar o rito da Santa Missa como se fosse um pedaço de pano que se submete à moda, segundo a fantasia de cada geração. Abandonar uma tradição litúrgica que por séculos foi tanto o sinal e o penhor da unidade de culto, e substituí-la por outra que não pode deixar de ser um sinal de divisão, em virtude das inúmeras liberdades implicitamente nela autorizadas, e que está repleta de insinuações ou de erros manifestos contra a integridade da religião católica, sentimos-nos, em consciência, obrigados a proclamar um erro incalculável. Quando uma lei cuja intenção era proporcionar o bem dos indivíduos revela-se, pelo contrário, prejudicial, os súditos têm o direito, ou melhor, o dever, de pedir com confiança filial sua revogação. Finaliza o cardeal, em seu exame crítico da Missa Nova, mais tarde conhecida como a Intervenção Ottaviani, que foi escrito por 12 teólogos romanos e assinado pelos cardeais Ottaviani e Batti, que o apresentam a Paulo VI. Um estudo dos próprios e orações da missa tradicional, em oposição à missa nova, revela um massacre da fé tradicional. A missa tradicional contém 1.182 orações. Cerca de 760 foram eliminadas completamente na nova missa. Dos aproximadamente 36% de orações que restaram, os revisores alteraram mais da metade antes de introduzi-las no novo missal. Portanto, apenas cerca de 17% das orações da missa tradicional se mantiveram intactas na nova missa. O que também chama a atenção é o conteúdo das modificações feitas às orações. As orações tradicionais, que descrevem os seguintes conceitos, foram especificamente abolidas do novo missal: a depravação do pecado, as ciladas da malícia, a grave ofensa do pecado, o caminho para a perdição, terror face à fúria de Deus, a ira de Deus, os golpes de sua ira, o fardo do mal, as tentações, os pensamentos pervertidos, os perigos para a alma, os inimigos da alma e do corpo. Também foram eliminadas as orações que descreviam a hora da morte, a perda do céu, a morte eterna, o castigo eterno, as penas e o fogo do inferno. Foi dada ênfase especial em abolir da nova missa orações que descrevem o desapego ao mundo, as orações pelos defuntos, a verdadeira fé e a existência da heresia, as referências à igreja militante, aos méritos dos santos, aos milagres e ao inferno. Podemos claramente
com um mínimo de boa vontade, ver os resultados desse massacre da fé tradicional. Tudo isso fruto do abandono da fé católica tradicional. Nós, católicos da tradição, apoiados na intercessão da Rainha das Vitórias, vencedora de todas as heresias, apoiados na intercessão de todos os santos e mártires da Contra-Reforma, devemos continuar abominando essa heresia dos falsos reformadores como um vômito de Satanás. E colaborando sempre com a graça de Deus, procuremos nossa santificação pela prática das boas obras, a fim de merecermos a glória do céu. A Santíssima Virgem sairá vitoriosa. Ela vencerá a grande apostasia, fruto do liberalismo. Como poderia Nossa Senhora abandonar aqueles que continuam a recitar suas Aves Marias? Uma razão para não ficarmos de braços cruzados. Devemos lutar mais do que nunca pelo reino social de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste combate não estamos sós. Temos conosco todos os papas, até Pio XII inclusive. Todos combateram o liberalismo para salvaguardar a Igreja. É necessário resistir. É necessário construir enquanto outros destroem. É necessário reconstruir as cidades destruídas. Reconstruir os baluartes da fé. Primeiro o santo sacrifício da missa de sempre, forjada de santos. Depois nossas capelas, que são na verdade nossas paróquias, mosteiros, as famílias numerosas, os empreendimentos fiéis à doutrina social da Igreja, nossos homens políticos decididos a fazer a política de Jesus Cristo. Unicamente o que sei é que a fé nos ensina, é que nosso Senhor Jesus Cristo deve reinar neste mundo agora e não somente no fim do mundo, como querem os liberais. Seja por sempre, em todas as partes conhecido, adorado, bendito, amado, servido e glorificado, o diviníssimo coração de Jesus e o imaculado coração de Maria. Imaculado coração de Maria, seja a nossa salvação. Que Deus nos conforte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.